Numa época marcada pelo domínio romano sobre Judéia, a história de Jesus começou num território onde as tensões políticas e religiosas definiam a vida diária. Roma impunha as suas normas e o seu sistema de castigo, enquanto o povo judeu mantinha as suas tradições e esperava sinais que dessem sentido ao seu tempo. Anos depois desses fatos, o relato atribuído a Juan iniciou com uma declaração que não surgia de um acontecimento local, mas da origem mesma de todas as coisas, afirmando que o Verbo existia antes da criação e que por meio dele tudo chegou a ser. Esse escrito também apresentou a Juan el Bautista como um mensageiro que apareceu na região para anunciar a chegada de uma luz destinada a todos, ainda que nem sempre reconhecida. Nesse marco histórico começaram as primeiras respostas diante da presença de Jesus, observadas por autoridades romanas, líderes judeus e multidões que seguiam cada passo. Este ponto inicial expõe o cenário desde o qual se abriu o seu caminho. Como transcorreu a sua vida até se converter na esperança de salvação para o mundo. Nazaré a Caná, o despertar do Messias. O caminho que subia desde Cafarnaum até Caná exigia um esforço que a um funcionário real, já agobiado pela enfermidade do seu filho, lhe pesava em cada passo. Tinha claro que a única possibilidade para deter a morte que avançava sobre o rapaz estava num homem ao qual mal conhecia. Tinha ouvido que Jesus regressava à Galiléia, e essa notícia o impulsionou a cobrir quanto antes as 12 milhas até Caná, sem importar a falta de dignidade que a sua cultura atribuía a um homem adulto que corria em público. O seu cargo sob Herodes Antipas lhe dava certo prestígio, mas de nada servia para travar a agonia do menino. Conhecia bem a história da família de Herodes, os repartos territoriais após a morte do antigo rei e as obras que Antipas tinha levantado para conseguir respeito, mas a sua posição já não tinha valor. Só queria que o seu filho continuasse a respirar. As histórias sobre Jesus lhe tinham chegado em rumores confusos. Uns diziam que em um banquete em Caná tinha transformado água em vinho sem chamar a atenção, outros falavam de curas feitas em silêncio. Nenhuma testemunha coincidia em todos os detalhes, mas o funcionário entendeu que esse homem atendia ao que sofria e que, se tinha alguma oportunidade, era aproximando-se dele. Assim que o viu, inclinou-se com urgência e lhe explicou que o seu filho agonizava. A resposta inicial de Jesus soou áspera para os que estavam ao redor, pois falou da obsessão do povo com os sinais visíveis. O homem insistiu. Queria que o seu filho vivesse. Jesus lhe disse que regressasse, assegurando que o rapaz viveria. Aceitou a palavra e partiu para casa. No trajeto, um servente chegou correndo para avisar que o menino melhorava desde a hora exata em que Jesus tinha falado. A família entendeu que o alívio do rapaz tinha a sua origem nessa ordem pronunciada em Caná. O funcionário compreendeu que acabava de presenciar algo que nenhum poder político podia proporcionar, vida onde já parecia impossível encontrá-la. Enquanto isso, os dias de Jesus tinham começado muito antes, quando deixou Nazaré após 3 décadas de vida discreta. Os relatos do seu nascimento continuavam a circular pela região. A concessão em circunstâncias excepcionais, as mensagens celestiais anunciando um reinado sem final e a sabedoria precoce que desconcertou a mestres em Jerusalém. Com 30 anos, Jesus se dirigiu à zona do Jordã, onde Juan predicava arrependimento e submergia na água aos que buscavam um novo começo. Juan vestia como um profeta do deserto, e a sua mensagem convocava a multidões cansadas da opressão romana e da lembrança ainda recente do exílio. Quando Jesus chegou, lhe pediu a Juan que o batizasse. Juan se resistiu, mas Jesus afirmou que era necessário. Ao sair da água, uma voz afirmou que ele era o Hijo amado, enquanto o Espírito descia sobre ele com clareza para todos os presentes. Esse momento marcou o início público da sua missão. De imediato, o Espírito o impulsionou ao deserto. Ali enfrentou durante 40 dias uma série de provas nas quais o tentador tentou desviar o seu caminho, apelando à fome, à segurança pessoal e à ambição de domínio. Jesus rejeitou cada proposta citando a vontade de Deus e manteve o seu propósito intacto. Quando a pressão espiritual terminou, saiu do deserto fortalecido e disposto a avançar. De regresso na zona do Jordã, Juan seguia batizando e atraía a atenção das autoridades religiosas, que enviavam emissários para perguntar quem era e por que convocava tanta gente. Juan explicou que não era o Messias nem Elias, senão uma voz preparando o caminho do enviado.
Assinalou que quem vinha detrás dele tinha uma autoridade muito superior. Ao dia seguinte, viu a Jesus aproximar-se e o identificou publicamente como o Cordeiro que tiraria o pecado do mundo. Relatou que tinha visto descer o Espírito sobre ele e que esse era o signo anunciado por Deus para reconhecer o escolhido. 2 discípulos de Juan escutaram isto e seguiram a Jesus. Ele lhes perguntou o que buscavam, e eles, sem saber ainda como explicar, aceitaram a sua invitação para passar o resto do dia com ele. Um deles, Andrés, foi buscar o seu irmão Simão e o levou ante Jesus, quem o chamou Pedro, assinalando um novo destino para ele. Ao dia seguinte, na rota para a Galileia, Jesus encontrou a Felipe, e Felipe avisou ao seu amigo Natanael, quem duvidou ao ouvir que o Messias podia vir de Nazarete. Ao encontrar-se com Jesus, Natanael ficou desconcertado ao escutar detalhes que Jesus conhecia de antemão sobre ele. Essa revelação o levou a reconhecê-lo como Hijo de Deus e Rei de Israel, enquanto Jesus anunciava que veriam coisas ainda maiores. Pouco depois, Jesus chegou a uma boda em Caná junto com a sua mãe e os novos discípulos. O festejo se alargava como era costume, mas o anfitrião cometeu um erro grave. O vinho se esgotou enquanto ainda ficavam convidados. Maria se acercou a Jesus e lhe comentou a situação. Ele respondeu perguntando que relação tinha esse problema com ele, e acrescentou que ainda não era o momento para manifestar abertamente o seu poder. Mesmo assim, aceitou atender à necessidade do momento. No lugar havia 6 talhas de pedra usadas para os lavados rituais, cada uma com capacidade aproximada de 25 galões. Jesus pediu que as enchessem até acima e ordenou levar parte desse conteúdo ao encarregado do banquete. Ao prová-lo, o homem ficou surpreendido porque a qualidade era superior à do vinho servido ao início. O noivo não entendia de onde tinha saído essa reserva tão abundante, e os serventes explicaram que provinha de Jesus. O gesto chamou a atenção dos discípulos, que começaram a ver nele uma profundidade que ia mais além do simples alívio de um erro numa boda. Após a celebração, Jesus, a sua família e os discípulos viajaram a Cafarnaum por uns dias. Com a chegada da Páscoa, Jesus subiu a Jerusalém como tinha feito na sua meninice, mas agora acompanhado pelos seus discípulos. O templo seguia sendo o coração religioso de Israel e um recordatório do pacto antigo, ainda que a presença romana seguia pesando em cada rua. No átrio exterior, onde deviam orar os estrangeiros que temiam a Deus, se tinha estabelecido um mercado para vender animais destinados aos sacrifícios e para trocar moedas. Esse comércio alterava a função do lugar. Ao entrar, Jesus observou o ruído, o tráfico de animais e a falta de reverência. Tomou umas cordas, as trançou e começou a desalojar a vendedores e compradores. Volcou mesas, dispersou moedas de diversas regiões e abriu jaulas. Declarou que esse sítio devia ser um espaço de oração e não um centro de negócios disfarçado de culto. As suas palavras tocaram a consciência dos responsáveis do templo, que lhe exigiram um sinal que demonstrasse a sua autoridade. Jesus respondeu dizendo que se derribassem esse santuário, ele o levantaria em 3 dias. Não entenderam o seu significado, pois pensavam no edifício construído durante décadas. Esse ato os deixou com a certeza de que teriam que vigiá-lo de perto desde então. Esse conjunto de feitos, a curação à distância do menino moribundo, o batismo com a voz celestial, a vitória no deserto, os primeiros discípulos, o signo do vinho novo e a autoridade mostrada no templo, marcou o início visível do caminho que Jesus percorreria. Um caminho que apenas estava começando e que transformaria a vida de quem começavam a segui-lo. Galileia, o maestro entre multidões e tensões. Os dias em Jerusalém ficaram marcados pelo clima tenso que surgiu após a expulsão do comércio do templo. Muitas pessoas começaram a seguir de perto o movimento de Jesus, tratando de entender de onde provinha a sua autoridade e como explicava os atos que tinha realizado em plena festividade. Entre os que queriam respostas estava um membro do grupo fariseu chamado Nicodemo, reconhecido pela sua formação rigorosa e por ocupar um posto relevante no conselho religioso. Evitou acercar-se em público, assim que buscou a Jesus durante a noite para conversar sem que o vissem. Quando o encontrou, afirmou que ninguém podia fazer sinais como os que ele realizava, a menos que Deus estivesse com ele. Jesus lhe explicou de maneira direta que quem desejasse ver o reino tinha que nascer de novo. Nicodemo não entendeu essa expressão e perguntou como podia uma pessoa voltar a entrar no ventre da sua mãe.
Jesus lhe respondeu que se tratava de um nascimento que provinha do Espírito, e acrescentou que esse movimento invisível de Deus atuava como o vento, sem que uno soubesse o seu origem nem o seu destino. Também lhe recordou episódios presentes nas Escrituras, incluindo a figura levantada por Moisés no deserto, e concluiu assinalando que o hijo seria entregue para que quem confiassem nele tivessem vida. Nicodemo escutou em silêncio, consciente de que essa mensagem confrontava a ideia de que o conhecimento religioso era suficiente para acercar-se a Deus. Enquanto estas conversações ocorriam, surgiu uma disputa em Judéia entre os discípulos de Juan e certos judeus pelos ritos de purificação. Alguns seguidores de Juan notaram que Jesus também batizava e que muita gente acudia a ele. Lhe comentaram ao seu maestro que a multidão se estava movendo para o outro grupo. Juan respondeu recordando que jamais se apresentou como o Messias e que a sua missão consistia em preparar o caminho para aquele que teria a autoridade plena. Comparou o seu lugar com o do amigo do noivo, que se alegrava pelo protagonismo do esposo, e afirmou que Jesus devia crescer enquanto ele se retirava do centro de atenção. As suas declarações circularam rapidamente, gerando inquietude entre quem observavam esse traspasse de protagonismo para Jesus. Em paralelo, aumentaram as tensões políticas relacionadas com a família de Herodes. Na região governada por Antipas, se comentava a história da sua união com Herodias, esposa do seu meio-irmão. Esse escândalo familiar tinha provocado conflitos entre influências políticas e mandatos religiosos. Herodes Antipas, embora tivesse poder militar e controle sobre a administração local, também temia a repercussão social que geravam os juízos públicos emitidos pelos profetas. Esse ambiente fez com que muitos vissem com preocupação o crescimento da atividade de Jesus, pois qualquer figura multitudinária podia converter-se num problema para a estabilidade do tetrarca. As autoridades vigiavam cada movimento, tentando prever se esse maestro galileu poderia alterar o equilíbrio delicado entre Roma, as elites locais e a população. A fama de Jesus seguia estendendo-se por toda a região. A gente acudia desde povos e aldeias ao inteirar-se de curações realizadas, sem pedir nada em troca. Entre os relatos mais difundidos estava o de um homem paralisado que dependia de outros para mover-se. Os seus amigos, convencidos de que Jesus podia ajudá-lo, o levaram a uma casa tão abarrotada que tiveram que subir ao teto, retirar parte da coberta e descer a maca até onde Jesus ensinava. Ele, ao ver a determinação do grupo, falou ao enfermo com autoridade e lhe indicou que se levantasse. O homem obedeceu diante de todos, o que semeou um debate imediato entre os presentes. Alguns maestros da lei questionaram que Jesus se atribuísse uma potestade reservada só para Deus. Essa discussão reforçou a vigilância dos dirigentes religiosos, que começaram a observá-lo com mais cuidado. Em outra ocasião, Jesus se acercou a um lugar onde um homem afetado por lepra lhe pediu ajuda. Esse tipo de enfermidade obrigava as pessoas a viverem apartadas e a gritarem a sua condição para evitar o contato com outros. Apesar do risco social e cerimonial que implicava a proximidade, Jesus tocou o enfermo e o deixou limpo. Lhe pediu que cumprisse com os requisitos estabelecidos pela lei de Moisés para que os sacerdotes verificassem a sanidade. O sucesso se fez conhecido rapidamente e multidões buscavam a Jesus para receber alívio no meio das suas dolências. Para evitar que a pressão popular afogasse a sua missão, a miúdo se apartava a lugares solitários para orar, o que mostrava que não buscava a fama nem o prestígio pessoal. Enquanto a atenção aumentava, Jesus passou diante de um posto de arrecadação de impostos, onde trabalhava um homem chamado Levi, conhecido também como Mateu. Esse ofício implicava colaborar com as autoridades romanas, pelo que os cobradores de tributos eram rechaçados socialmente. Jesus o chamou a segui-lo, e Levi deixou a sua mesa para unir-se ao grupo. Pouco depois, ofereceu um banquete na sua casa, convidando a companheiros do mesmo ofício e a outras pessoas marginadas. Quando os fariseus viram a Jesus compartilhar a mesa com eles, criticaram essa conduta. Jesus respondeu que tinha vindo para atender aos que necessitavam restauração e não para quem se consideravam justos por si mesmos. O conflito com os grupos religiosos cresceu quando alguns se acercaram a perguntar-lhe por que os seus discípulos não jejuavam como os seguidores de Juan e os fariseus. Jesus explicou que resultava impróprio guardar luto em presença do noivo, aludindo à alegria que acompanhava a sua obra nesse momento.
Acrescentou que chegaria o dia em que o noivo seria apartado e então jejuariam, deixando claro que as suas práticas respondiam ao tempo específico que viviam e não a exigências rígidas impostas por tradição. A tensão alcançou outro ponto crítico durante vários episódios relacionados com o descanso sabático. Um dia, Jesus e os seus discípulos atravessavam um campo e alguns tomaram espigas para comer. Os fariseus viram esse ato e o denunciaram como uma infração das normas do repouso. Jesus respondeu recordando casos registrados nas Escrituras, onde David e os seus homens comeram pão consagrado quando estavam em necessidade, e concluiu afirmando que o hijo del hombre tinha autoridade sobre o sábado. Pouco depois, entrou numa sinagoga onde havia um homem com a mão atrofiada. Os líderes religiosos observavam para ver se Jesus o sanaria nesse dia. Ele chamou o homem ao centro, perguntou se era lícito fazer o bem em sábado e devolveu a mobilidade à sua mão. O gesto acendeu a ira de quem buscavam acusá-lo e reforçou a ideia de que a sua missão não dependia da rigidez de interpretações humanas. Entre todas essas discussões, ocorreu um encontro com um centurião romano que tinha um servo em estado crítico. Este oficial, acostumado à disciplina militar e ao peso da cadeia de mando, enviou mensageiros para pedir que Jesus ajudasse o enfermo. Assegurou que não necessitava recebê-lo na sua casa, pois bastava com que Jesus desse uma ordem à distância, do mesmo modo em que ele instruía os seus soldados e eles obedeciam. Jesus se surpreendeu por esse grau de confiança e afirmou que não tinha encontrado uma fé tão clara em Israel. Ao regressar os enviados, comprovaram que o servo estava restabelecido. Esse episódio mostrou que a autoridade de Jesus se estendia mais além de fronteiras étnicas ou estruturas sociais, o que gerou novas reações entre quem seguiam os seus passos na região. O reino ao descoberto, a voz que confirma ao Messias. Juan levava tempo encerrado na fortaleza de Maqueronte, rodeado de soldados que se tensavam cada vez que Herodes Antipas aparecia pelo corredor. Embora o mantivesse prisioneiro, o governador o considerava um homem reto e desfrutava escutá-lo durante essas visitas inesperadas. A situação era distinta para Herodias, que rechaçava a Juan porque ele tinha condenado a união que ela mantinha com Antipas, antes esposa do seu meio-irmão. Herodes não queria entregar a Juan aos seus inimigos devido ao temor que lhe gerava a reação do povo, que via o profeta como um símbolo de esperança frente ao domínio estrangeiro. Essa mistura de medo político e respeito pessoal levou ao tetrarca a mantê-lo com vida, embora isolado em prisão. À medida que a fama de Jesus crescia, as notícias sobre as suas obras chegavam inclusive a essa fortaleza. Circulavam numerosos relatos sobre sinais realizados em distintas cidades de Galiléia e Judéia, histórias que se difundiam com rapidez entre quem buscavam algum indício de libertação. Muitos pensavam que esse maestro iniciado em Galiléia podia ser o libertador que Israel esperava desde fazia gerações. Jesus falava do reino de Deus como uma realidade em marcha, recordando palavras transmitidas pelos antigos profetas. O seu anúncio despertava no povo a ideia de que o domínio de Roma podia estar chegando ao seu fim. Sem embargo, as interpretações variavam. Alguns o viam como líder político, outros como pregador espiritual, e outros como um profeta similar aos que apareceram em tempos passados. Juan, desde a sua cela, escutava o que os seus seguidores lhe contavam. Embora mantivesse confiança em Jesus, a dureza do encerramento e a incerteza sobre a duração do seu sofrimento o levaram a querer uma confirmação direta. Enviou a 2 discípulos a buscar a Jesus para fazer-lhe uma pergunta clara, se ele era realmente o enviado prometido ou se deviam esperar a alguém mais. Quando chegaram, encontraram a Jesus em plena atividade, ajudando a enfermos e atendendo aos que acudiam em busca de alívio. Depois de ouvir a consulta de Juan, Jesus lhes disse que regressassem e descrevessem o que estavam presenciando. A vista restaurada, os paralíticos caminhando, a lepra desaparecendo, os mortos regressando à vida e a proclamação da mensagem do reino dirigida aos mais pobres. Quando os mensageiros se retiraram, Jesus falou a quem o rodeavam sobre Juan. Lhes recordou que não tinham ido ao deserto para ver a um homem caprichoso, nem para ouvir discursos vazios. Lhes assegurou que Juan era mais que um profeta, era o mensageiro anunciado por Malaquias, enviado para preparar o caminho. Sublinhou que nenhum homem nascido de mulher tinha um papel tão decisivo como Juan e, ainda assim, tinha vindo em humildade.
Depois descreveu a essa geração como indivíduos que rechaçavam a alegria e a tristeza por igual, incapazes de deixar-se transformar. Alguns acusavam a Juan de extremista. Jesus explicou que a obra de Deus demonstraria quem tinha razão. Tras um período em que ensinou e sanou a multidões, Jesus se dirigiu a Nazarete. Acudiu à sinagoga durante o dia de repouso e falou como costumava fazer. Sem embargo, a gente do povo murmurou que era só o filho do carpinteiro e desconfiaram da autoridade que mostrava. Jesus comentou que nenhum profeta era reconhecido na sua terra e realizou só umas poucas obras antes de marchar definitivamente, pois aqueles que o tinham visto crescer não aceitavam a sua missão. Pouco depois reuniu aos seus 12 discípulos para enviá-los pelas aldeias de Israel. Lhes encarregou proclamar a mensagem do reino, sanar enfermos, liberar a pessoas oprimidas e levar paz aos lares que os recebessem. Lhes advertiu que seriam rechaçados e perseguidos, e que seriam levados ante autoridades civis e religiosas. Lhes recordou que Deus lhes daria palavras quando fossem interrogados, e que deviam manter-se firmes. Lhes assegurou que o valor das suas vidas estava em mãos de Deus, e que quem os recebessem estariam acolhendo ao mesmo Jesus e, por extensão, ao Padre que o tinha enviado. Assim, os 12 empreenderam o percorrido em pares para executar o que Jesus lhes tinha encomendado. Enquanto os discípulos viajavam, Juan seguia encerrado em Maqueronte. Herodias continuou buscando o momento propício para eliminá-lo. A ocasião chegou durante o aniversário de Antipas, quando se organizou um banquete no palácio. Depois da comida e da bebida, a filha de Herodias entrou para dançar ante os convidados. Antipas ficou complacido e lhe ofereceu qualquer petição. A jovem consultou a sua mãe e regressou com a petição da cabeça de Juan numa bandeja. O rei, atrapado pela pressão dos presentes, aceitou o pedido. Um guarda executou a ordem e entregou a cabeça de Juan à muchacha, quem por sua vez a levou à sua mãe. Os seguidores de Juan recuperaram o corpo, o enterraram e logo foram comunicar a Jesus o ocorrido. Ao receber a notícia, Jesus se retirou numa barca para um lugar apartado perto do mar de Galileia. As multidões observaram o rumo da embarcação e o seguiram pela costa, unindo-se pessoas de diversos povos ao escutar que Jesus se encontrava na zona. Ao desembarcar, Jesus viu uma multidão enorme com pessoas enfermas e afligidas. Se compadeceu delas, dedicando tempo a ensinar-lhes e a sanar a quem o necessitavam. Ao cair da tarde, os seus discípulos assinalaram que era melhor despedir a gente para que buscassem comida nas aldeias. Jesus lhes indicou que os alimentassem ali mesmo. Averiguaram que um muchacho tinha 5 pães de cevada e 2 peixes salgados. Jesus tomou esses alimentos, deu graças e pediu aos discípulos que os repartissem. Todos comeram até ficarem saciados, e logo se recolheram 12 cestas cheias de pedaços sobrantes. Ao ver o milagre, os presentes comentaram que esse homem devia ser o enviado esperado desde antigo. A multidão, entusiasmada pela ideia de um líder que atendesse às suas necessidades materiais e espirituais, começou a planear coroá-lo ali mesmo. Jesus percebeu esse impulso e ordenou aos seus discípulos subir à barca e afastar-se enquanto ele se retirava a orar a um lugar elevado. Sabia que a intenção de convertê-lo num rei político não coincidia com o propósito da sua missão. Essa noite, os discípulos lutavam contra um forte vento enquanto avançavam pelo lago. A várias milhas da costa, remar se voltou complicado. Em meio da escuridão, Jesus se acercou caminhando sobre a água. A sua intenção era alcançar a outra margem, mas os discípulos viram uma silhueta sobre a ondulação e pensaram que era um espírito. Ao escutar a sua voz dizendo-lhes que era ele, Pedro respondeu desde a barca e lhe pediu uma sinal. Jesus o chamou e Pedro desceu do barco, avançou uns passos e logo, ao fixar-se no vento, começou a afundir-se. Jesus o sustentou e subiu com ele à barca. Nesse instante o vento se acalmou. Os discípulos, abrumados pelo que tinham presenciado, reconheceram que Jesus estava por cima de tudo o criado. Ao chegar à outra margem, a gente da zona começou a trasladar enfermos para que Jesus os atendesse. Muitos só desejavam tocar o seu manto para recuperar a saúde. A multidão seguia fascinada desde o dia anterior, quando tinham presenciado o alimento multiplicado. Em Cafarnaum, alguns perguntaram como tinha chegado até ali. Jesus explicou que o buscavam pelo pão recebido e não pela ensinança.
Disse-lhes que não se conformassem com o alimento que se acabava, senão com o que ele oferecia, vida duradoura. Quando lhe pediram uma sinal como a que viveram os seus antepassados com o maná, Jesus afirmou que o pão verdadeiro provinha de Deus e que ele mesmo era esse pão que descia do céu. Assegurou que quem acudisse a ele não teria fome espiritual. Os líderes religiosos sussurraram que conheciam a sua família e que as suas palavras eram inaceitáveis. Jesus insistiu em que a vida eterna dependia de crer no enviado do Padre. Falou da sua carne como pão dado por Deus, e isso gerou confusão e rechaço entre muitos. Alguns deixaram de segui-lo, considerando-o uma mensagem incompreensível. Jesus perguntou aos 12 se também se marchariam. Pedro respondeu que não tinham outro lugar ao qual ir, pois nele encontravam as palavras de vida. Depois destas ensinanças, Jesus se afastou de Judéia para evitar as autoridades que já queriam prendê-lo. Percorreu regiões onde conviviam judeus e gentios, como Tiro, Sidom e Decápolis, e ali continuou sanando. Mais tarde, alguns fariseus chegaram para exigir uma sinal do céu. Jesus afirmou que não receberiam nenhuma sinal, exceto a de Jonás. Os seus discípulos, confundidos, escutaram a Jesus advertir-lhes do poder de influência desses líderes, comparando as suas ensinanças com um fermento que podia alterar a percepção de muitos. Em um momento de descanso ao norte do lago, perto de Cesareia de Filipo, Jesus perguntou aos seus discípulos o que opinava a gente sobre ele. Responderam que alguns o associavam com Juan, outros com Elias ou com algum profeta. Então Jesus lhes perguntou diretamente quem criam eles que era. Pedro declarou que era o Cristo, o Hijo do Deus vivo. Jesus lhe disse que essa revelação tinha vindo do Padre e que a sua confissão seria chave na obra futura. Logo lhes pediu que não falassem disto, pois a gente não estava preparada para entendê-lo. Jesus começou a explicar que devia sofrer, ser rechaçado pelos líderes de Israel, morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro tentou detê-lo, mas Jesus o repreendeu com firmeza, porque esse caminho contrário ao sofrimento coincidia com antigas tentações que tinha enfrentado. Depois lhes disse que segui-lo implicava assumir um caminho de entrega, renúncia e fidelidade a Deus. Lhes recordou que ganhar coisas passageiras não compensava perder a vida ante Deus. Passados uns dias, Jesus levou a Pedro, Santiago e Juan a um monte elevado. Enquanto orava, a sua aparência mudou e um resplendor intenso surgiu dele. Os discípulos viram que conversava com Moisés e Elias acerca do que ocorreria em Jerusalém. Pedro, surpreendido, propôs levantar refúgios para os três. Uma nuvem luminosa os envolveu e se escutou uma voz que dizia que Jesus era o Hijo amado e que deviam escutá-lo. Os discípulos caíram ao solo até que Jesus os tocou e lhes pediu que se levantassem. Ao descer, ele lhes pediu guardar silêncio até que chegasse o momento adequado. O pastor da luz, o olhar que restaura ao cego. Jesus abandonou Galileia com a intenção de dirigir-se a Jerusalém quando se acercava à festa dos tabernáculos. Os seus irmãos, que não aceitavam a sua missão, lhe sugeriram mostrar-se em público para que a cidade visse as suas obras. Eles entendiam que um líder legítimo devia fazer-se visível na capital, mas Jesus sabia que ainda não era o momento adequado para expor-se diante das autoridades. Lhes indicou que subissem sem ele, e quando partiram, empreendeu a viagem de maneira discreta. Compreendia que essa etapa ficava para trás e que, ao marchar-se desta vez, não voltaria. Durante esses dias, em Jerusalém, membros do Sanedrim estavam atentos a qualquer indício da sua chegada. Essa corte de 71 homens, formada por sacerdotes, escribas e anciãos, levava tempo buscando um motivo legal para prendê-lo. Enquanto permanecesse em território controlado por Herodes Antipas, não podiam intervir. Sem embargo, se aparecesse na cidade durante a festividade, poderiam armar-lhe uma emboscada. Muitos no povo também se perguntavam se acudiria, pois o seu nome circulava em rumores que o descreviam como um maestro extraordinário ou, em outros casos, como um possível impostor que desviava o povo. Esse ambiente cheio de comentários criava divisão e mantinha a cidade em tensão. À metade da festa, Jesus entrou no templo e começou a ensinar. Os presentes ficaram surpreendidos pela sua capacidade para explicar as Escrituras sem ter sido formado por nenhum dos grandes maestros da época. Um dos membros do conselho lhe perguntou de onde tinha obtido essa autoridade. Jesus respondeu que a sua ensinança não procedia de si mesmo, senão do que o tinha enviado,
e acrescentou que quem conheciam realmente a Deus podiam reconhecer a origem das suas palavras. Lhes recordou casos anteriores em que o tinham acusado de quebrar a lei de Moisés por sanar em sábado e afirmou que eles utilizavam a lei para justificar os seus interesses, enquanto que ele a aplicava para restaurar. Os presentes murmuravam se as autoridades estavam mudando de opinião, pois Jesus falava abertamente sem ser detido. Quando alguns duvidavam da sua procedência, Jesus proclamou que a sua origem não estava em Galiléia, senão no Padre que o tinha enviado. As suas palavras enfureceram a membros do Sanedrim, que enviaram guardas para prendê-lo. Sem embargo, quando esses oficiais regressaram com as mãos vazias, explicaram que jamais tinham escutado alguém falar como ele. Os líderes os repreenderam por deixar-se influenciar. Nicodemo, integrante da corte que previamente tinha falado com Jesus, interveio recordando que a lei exigia escutar a um acusado antes de julgá-lo. Os seus companheiros se indignaram e o acusaram de simpatizar com a gente de Galiléia. A discussão mostrou que o rechaço para Jesus seguia aumentando dentro da elite religiosa. Depois destas ensinanças, Jesus saiu do templo e encontrou a um homem cego de nascimento. Os seus discípulos perguntaram se a incapacidade do homem era consequência do seu próprio pecado ou do de seus pais, refletindo uma ideia comum da época. Jesus explicou que essa condição não se devia à culpa pessoal, senão que serviria para mostrar a obra de Deus. Acrescentou que enquanto ele estivesse no mundo, seria uma luz que traria claridade a quem vivessem em escuridão. Se inclinou, misturou saliva com terra, aplicou a mistura sobre os olhos do homem e lhe indicou que fosse ao tanque de Siloé para lavar-se. O homem obedeceu e, ao sair da água, começou a ver pela primeira vez. A transformação desconcertou aos seus vizinhos. Alguns pensaram que se tratava do mendigo que costumava sentar-se na zona, enquanto outros negavam que fosse a mesma pessoa. Ele afirmou a sua identidade e explicou como tinha sido sanado. Ao inteirarem-se, vários o levaram ante os fariseus porque o milagre tinha ocorrido em sábado. Os fariseus lhe pediram repetir a sua história. Alguns deles rechaçaram o relato, afirmando que quem atuasse assim em dia de repouso não podia proceder de Deus. Outros consideravam que o feito de devolver a vista era demasiado contundente para ignorá-lo. Perguntaram ao homem a sua opinião sobre Jesus, e ele respondeu que o via como um profeta. Ainda assim, alguns líderes duvidaram da sua antiga cegueira, assim que chamaram aos seus pais. Eles confirmaram que era o seu filho e que tinha nascido cego, mas evitaram pronunciar-se sobre quem o tinha sanado por temor a serem expulsados da sinagoga, pois já se tinha estabelecido que qualquer que defendesse a Jesus seria marginalizado da comunidade. Voltaram a interrogar ao homem e lhe pediram que reconhecesse que Jesus era um pecador. Ele respondeu que não sabia se o era, mas que antes não via e agora sim. Lhe exigiram que explicasse o processo e ele expressou o seu desconforto porque insistiam em repetir a mesma pergunta. Inclusive, lhes perguntou se queriam se tornar discípulos de Jesus, o que provocou o seu enojo. Afirmaram pertencer à escola de Moisés e rechaçaram qualquer legitimidade em Jesus. Ante essa atitude, o homem contestou que lhe resultava surpreendente que desconhecessem a procedência de alguém que tinha realizado um ato tão extraordinário. Recordou que Deus não respondia a pessoas afastadas dele e que jamais se tinha ouvido que um cego de nascimento recuperasse a vista. Portanto, concluía que Jesus devia vir de Deus. Aquelas palavras ofenderam aos líderes, que o acusaram de ter nascido em pecado e ordenaram expulsá-lo. Ao saber o ocorrido, Jesus o buscou e lhe perguntou se cria no Hijo del Hombre. O homem pediu saber quem era e Jesus lhe disse que estava frente a ele. O homem expressou a sua fé e se inclinou ante ele. Jesus acrescentou que tinha vindo para que quem não viam pudessem perceber a verdade e para evidenciar a cegueira voluntária de quem afirmavam ter claridade espiritual. Alguns fariseus que o escutaram perguntaram se ele os considerava cegos, e Jesus respondeu que a sua insistência em afirmar que viam os fazia responsáveis da sua própria culpabilidade. Tras estes encontros, Jesus permaneceu em Jerusalém até a festa da Dedicação. Grupos de líderes seguiam tentando forçá-lo a declarar abertamente a sua identidade. Lhe pediram que dissesse com claridade se era o Cristo. Jesus respondeu que já lhe tinha mostrado com as suas ações, mas que não criam porque não pertenciam ao seu rebanho. Assegurou que quem escutavam a sua voz recebiam vida eterna e que nada podia arrebatá-los da mão do Padre.
Acrescentou que ele e o padre eram uno. Ao ouvir isto, vários dos presentes tomaram pedras para matá-lo. Jesus lhes perguntou por qual das suas obras queriam atacá-lo. Responderam que o acusavam de blasfêmia por apresentar-se como igual a Deus. Jesus explicou que as suas obras confirmavam a sua relação com o Padre. A tensão cresceu e Jesus se retirou com os seus discípulos para a região onde Juan tinha batizado ao início do seu ministério. Em um momento posterior, Jesus reuniu as 72 seguidores comprometidos e os enviou pelas aldeias às quais ele pensava ir. Lhes pediu anunciar que o reino de Deus se acercava e lhes advertiu que o trabalho seria duro e exigiria dedicação. Deviam confiar na provisão de Deus e manter-se focados. Ao regressar, os enviados comentaram que inclusive os espíritos malignos se submetiam quando invocavam o seu nome. Jesus lhes recordou que a alegria verdadeira não estava nesse poder, senão em saber que os seus nomes estavam registrados no livro da vida. Logo agradeceu ao Padre por revelar a sua vontade a quem confiavam com singeleza e afirmou que o que eles estavam contemplando superava o que profetas e reis tinham anelado ver. Enquanto se dirigia para Jerusalém, um intérprete da lei se acercou para pô-lo à prova. Lhe perguntou o que devia fazer para herdar vida eterna. Jesus respondeu perguntando-lhe o que dizia a lei. O homem contestou citando os mandamentos de amar a Deus com todo o ser e ao próximo como a uno mesmo. Jesus lhe disse que fizesse isso. Sem embargo, buscando justificar-se, o intérprete perguntou quem era o seu próximo. Jesus respondeu com uma história. Narrou como um homem viajava de Jerusalém a Jericó quando foi assaltado e deixado meio morto. Contou que um sacerdote passou por ali e evitou acercar-se. Logo um levita fez o mesmo. Finalmente um samaritano se deteve, atendeu o ferido, vendeu as suas feridas, o levou a um alojamento e pagou pelo seu cuidado. Jesus perguntou quem tinha atuado como próximo. O homem respondeu que quem mostrou compaixão. Jesus lhe disse que atuasse da mesma maneira. Posteriormente, Jesus seguiu instruindo aos seus discípulos sobre a influência dos fariseus. Lhes explicou que a hipocrisia desses líderes podia estender-se como um fermento que contaminava a muitos. Lhes advertiu que tudo o oculto seria exposto e que não vivessem com medo, senão conscientes de que Deus conhecia inclusive os detalhes mais mínimos das suas vidas. Alguns fariseus se acercaram para advertir-lhe que Herodes queria matá-lo. Jesus afirmou que seguiria com o seu labor de sanar e liberar até cumprir o seu propósito. Declarou que devia dirigir-se a Jerusalém, pois esse era o destino dos profetas. Lamentou que a cidade rechaçasse a quem Deus enviava e expressou o seu desejo de havê-la protegido, ainda que sabia que os seus habitantes não o aceitariam. Com estas palavras, Jesus continuou a sua marcha para Jerusalém, consciente de que a crescente oposição definia o caminho que devia percorrer e que a luz da sua ensinança seguia avançando inclusive em meio da resistência. O Padre Misericordioso, o abraço que muda destinos. Enquanto Jesus avançava para Jerusalém, grandes grupos de pessoas o acompanhavam, comentando as histórias que circulavam sobre as suas ensinanças e as suas obras. Entre eles havia homens e mulheres considerados moralmente questionáveis ou afastados da vida religiosa formal. Os fariseus observaram a proximidade dessas pessoas com Jesus e murmuraram que ele recebia a quem a sociedade tinha apartado. Em resposta, Jesus começou a falar sobre o valor de cada pessoa ante Deus. Descreveu a um pastor com 100 ovelhas, que ao notar a ausência de uma, deixava as demais em terreno seguro para buscar a extraviada. Ao encontrá-la, a carregava sobre os seus ombros e chamava aos seus vizinhos para celebrar. Contou também a história de uma mulher que perdia uma moeda valiosa e revisava cada rincão da sua casa até achá-la, convidando logo as suas amigas para alegrar-se juntas. Finalmente, mencionou a um padre cujo filho menor tinha pedido a sua parte da herança, marchando-se a uma região distante onde malgastou tudo. Quando a miséria o alcançou, decidiu regressar esperando só ser tratado como um jornaleiro. O seu padre, ao vê-lo acercar-se, correu a recebê-lo, o abraçou e organizou uma festa. O irmão maior, ao inteirar-se, se enfureceu ao considerar injusto o trato para quem tinha se afastado. O padre lhe explicou que a alegria surgia porque o seu irmão tinha voltado com vida. Com estas cenas, Jesus expôs a maneira em que Deus buscava a quem estavam longe dele e restaurava a quem regressavam. Nesse clima de ensinança, Jesus começou a explicar que o caminho para Jerusalém incluía oposição crescente.
Falou de um mordomo que manejava de forma negligente os bens do seu amo. Quando foi descoberto, buscou a maneira de assegurar o seu futuro fazendo favores aos devedores. Jesus disse que a habilidade do mordomo para atuar com rapidez mostrava que os filhos deste mundo se moviam com mais astúcia que muitos que afirmavam seguir a Deus. Acrescentou que quem fosse fiel no pequeno seria fiel no muito. Alguns fariseus, amantes do dinheiro, se burlaram dele ao escutar estas palavras. Jesus assinalou que eles se justificavam a si mesmos diante da gente, mas Deus conhecia as suas motivações ocultas. Explicou que a lei e os profetas anunciavam uma ordem divina que alcançava plenitude na sua missão. Recordou que Deus tinha estabelecido um pacto que não se podia anular com desculpas humanas. Continuou afirmando que quem desprezassem a ensinança divina se enfrentariam a consequências que não poderiam evitar com discursos vazios. Enquanto seguia instruindo aos presentes, recebeu uma mensagem urgente procedente de Betania. Lázaro, irmão de Maria e Marta, estava gravemente enfermo. Ambas irmãs enviaram mensageiros para informar a Jesus, sabendo que ele tinha uma relação especial com essa família. Ao escutar a notícia, Jesus declarou que essa enfermidade não terminaria em morte definitiva, senão que serviria para manifestar a glória de Deus. Apesar da gravidade do caso, permaneceu 2 dias mais onde se encontrava. Logo informou aos seus discípulos que deviam regressar à Judéia. Eles objetaram que as autoridades queriam apedrejá-lo, mas Jesus lhes disse que quem caminhava com a luz não tropeçava. Acrescentou que Lázaro dormia e que ia a despertá-lo. Os discípulos pensaram que se recuperaria por si mesmo, assim que Jesus lhes disse com claridade que Lázaro tinha morrido. Explicou que se alegrava por não ter estado ali, porque assim poderiam crer com maior firmeza no que estavam a ponto de ver. Quando chegaram perto de Betania, Marta saiu a recebê-lo. Disse-lhe que se ele tivesse estado ali, o seu irmão não teria morrido. Acrescentou que ainda nesse momento, Deus lhe concederia o que pedisse. Jesus lhe disse que Lázaro ressuscitaria. Ela respondeu que sabia que ressuscitaria ao final dos tempos. Jesus afirmou que ele era a ressurreição e a vida, e que quem confiasse nele viveria embora morresse. Lhe perguntou se cria isso, e ela contestou que sim, que o reconhecia como o Cristo, o Hijo de Deus. Marta foi buscar a Maria e lhe disse que Jesus tinha chegado. Maria saiu depressa e quem estavam consolando-a a seguiram pensando que ia ao sepulcro. Quando chegou onde estava Jesus, caiu aos seus pés e, com a dor ainda à flor da pele, disse que a ausência do maestro tinha deixado ao seu irmão sem esperança. Jesus viu o seu choro e o dos que a acompanhavam e se comoveu profundamente. Perguntou onde o tinham posto. O levaram ao sepulcro, uma cova fechada com uma pedra. Jesus chorou. A gente comentou o quanto o queria. Outros murmuravam que, se tinha aberto os olhos de um cego, podia ter evitado esta morte. Jesus pediu que retirassem a pedra. Marta advertiu que o odor seria forte, pois Lázaro levava 4 dias ali. Jesus lhe recordou que veria a glória de Deus se cria. Retiraram a pedra. Jesus olhou ao céu e agradeceu ao padre por escutá-lo. Depois chamou em voz alta a Lázaro para que saísse. O morto saiu com as ligaduras ainda no seu corpo. Jesus pediu que o desatassem. Muitos dos presentes creram nele ao ver o sucedido. Outros foram ante os fariseus para lhes informar do milagre. Os principais sacerdotes e membros do conselho se reuniram para debater o risco que implicava que tanta gente seguisse a Jesus. Temiam que Roma interpretasse esses movimentos como uma rebelião e tomasse medidas duras contra a nação. Caifás, o sumo sacerdote desse ano, afirmou que era preferível que um homem morresse pelo povo a que toda a nação sofresse. Desde esse momento, decidiram buscar a maneira de prendê-lo. Por essa razão, Jesus deixou a zona e se retirou com os seus discípulos a uma região próxima ao deserto, em um lugar chamado Efraim, onde permaneceu um tempo com menos exposição pública. Dias depois, Jesus continuou ensinando aos seus seguidores sobre a maneira em que Deus valorava a humildade e o serviço. Lhes relatou uma cena sobre trabalhadoras contratadas em diferentes momentos do dia que receberam o mesmo pagamento. Alguns protestaram por essa decisão, mas o dono explicou que ele tinha direito a ser generoso com quem considerava oportuno. Com esta história mostrou que o reino de Deus se expressava de maneiras distintas às expectativas humanas. Em outra ensinança, Jesus falou de um juiz que não temia a Deus nem respeitava as pessoas.
Uma viúva necessitava justiça e acudia repetidamente a ele. Embora o juiz ignorasse a sua causa, finalmente atuou para livrar-se da sua insistência. Jesus destacou que se inclusive um juiz injusto respondia à perseverança, quanto mais escutaria dios a quem clamavam por ele. Logo contou sobre um fariseu e um arrecadador de impostos que oraram no templo. O fariseu se exaltou a si mesmo, enquanto o cobrador reconhecia a sua necessidade de misericórdia. Jesus disse que este último saiu justificado ante Deus, porque se tinha acercado com sinceridade. Enquanto avançavam para Jerusalém, Jesus voltou a falar das exigências que implicava seguir o seu caminho. Recordou que quem desejasse grandeza devia adotar a postura de um servidor, e que a liderança no reino de Deus se expressava em entrega e dedicação. Assinalou que ele mesmo estava caminhando para uma situação em que seria entregue às autoridades, sofreria e morreria, mas que ao terceiro dia seria levantado. Os discípulos escutaram essas palavras sem terminar de compreendê-las. Em Jericó, uma multidão rodeou a Jesus enquanto caminhava pela cidade. Perto do caminho estava Bartimeu, um homem cego que mendigava. Ao inteirar-se de que Jesus passava, começou a pedir ajuda em voz alta. Alguns tentaram calá-lo, mas ele insistiu. Jesus se deteve e pediu que o trouxessem. Bartimeu arrojou o seu manto, se acercou e Jesus lhe perguntou o que queria. Ele respondeu que desejava recuperar a vista. Jesus lhe disse que a sua fé o tinha restaurado. Recuperou a vista de imediato e seguiu a Jesus pelo caminho. Nos dias seguintes, muitos judeus foram a Betania para ver a Jesus e também a Lázaro, porque queriam comprovar que estava vivo. Os principais sacerdotes consideraram eliminar a Lázaro, porque a sua presença fazia que mais gente cresce em Jesus. Esse ambiente de expectativa e preocupação marcou os dias prévios à entrada de Jesus em Jerusalém, quando o seu nome ressoava tanto nos lares humildes como nos espaços onde deliberavam as autoridades. Às portas de Jerusalém, a voz que desestabiliza ao poder religioso. Jesus se acercava a Jerusalém com os seus discípulos quando chegaram a Betfagé, nos arredores do Monte dos Olivos. Desde esse ponto, a cidade se via estendida ao fundo e o caminho descia em declive suave até as portas orientais. Jesus pediu a 2 dos seus seguidores que fossem ao povoado próximo e buscassem um burro jovem que estaria atado junto à sua mãe. Lhes indicou que se alguém perguntasse por que o desatavam, respondessem que o Senhor o necessitava. Os 2 fizeram o que ele disse e encontraram aos animais exatamente como se lhes tinha descrito. Os donos perguntaram por que os tomavam, e eles responderam tal como Jesus tinha instruído. Levaram o burro e a sua mãe, colocaram os seus mantos em cima, e Jesus se sentou sobre o animal jovem, cumprindo assim as palavras anunciadas pelo profeta sobre um rei que entraria na cidade montado num polino. À medida que desciam para Jerusalém, muitos estendiam túnicas sobre o caminho, enquanto outros cortavam ramos das árvores para colocá-las à sua passagem. A multidão começou a aclamá-lo. Alguns repetiam expressões dos salmos que pediam salvação e bênção. Outros falavam dele como o herdeiro do antigo rei David. Esse ambiente de entusiasmo se propagava por todo o caminho, e a comitiva se unia em cânticos ao acercar-se às muralhas. Alguns fariseus que observavam a cena pediram a Jesus que fizesse calar aos seus seguidores, mas ele afirmou que se eles guardassem silêncio, as pedras da cidade gritariam. Quando Jesus viu Jerusalém desde a altura do monte, se comoveu profundamente. Comentou que a cidade não tinha reconhecido o que teria trazido paz nesse momento. Declarou que chegaria um tempo em que os seus inimigos levantariam fortificações ao seu redor, a rodeariam e a destruiriam sem deixar pedra sobre pedra. Explicou que isto ocorreria porque os seus habitantes não tinham entendido o tempo em que Deus os estava visitando. Depois de pronunciar essas palavras, continuou o descenso pela senda que levava à entrada oriental. Ao chegar à cidade, muitos perguntavam quem era esse homem que entrava entre vítores. Alguns respondiam que era o profeta procedente de Nazarete. Jesus se dirigiu ao templo, percorreu os seus pátios e observou o que ali sucedia, mas ao ser já tarde, saiu da cidade com os seus discípulos e passaram a noite em Betania. À manhã seguinte, Jesus se dirigiu novamente a Jerusalém. No caminho viu uma figueira com folhas e se acercou buscando fruto. Ao não encontrar nada, disse que ninguém voltasse a comer dessa figueira. Os seus discípulos escutaram essas palavras e continuaram caminhando para a cidade.
Ao chegar ao templo, Jesus encontrou vendedores de animais, cambistas e comerciantes que operavam entre os pórticos do átrio exterior. Tomou cordas para formar uma espécie de chicote e começou a echar fora a quem vendiam e compravam. Virou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que negociavam pombas. Impediu que a gente usasse o recinto como atalho para transportar mercadorias. Lhes disse que a Escritura afirmava que esse lugar devia ser casa de oração, mas eles o estavam convertendo em um espaço de comércio. Os principais sacerdotes e os escribas escutaram as suas palavras e começaram a buscar a maneira de matá-lo, pois temiam a influência que tinha sobre o povo. Jesus continuou visitando o templo cada dia, ensinando nos pátios enquanto a tensão com as autoridades cresciam. Ao final da jornada, ele e os seus discípulos regressavam a Betania. Uma manhã, quando passavam pelo mesmo caminho, viram que a figueira que Jesus tinha condenado se tinha secado desde as raízes. Pedro, surpreendido pelo ocorrido, lhe assinalou. Jesus respondeu dizendo que confiar em Deus permitia enfrentar qualquer situação impossível. Acrescentou que quando se apresentassem ante Deus em oração, deviam perdoar a quem lhes tivessem ofendido para que também as suas faltas fossem perdoadas. De regresso no templo, Jesus foi confrontado pelos principais sacerdotes, os escribas e os anciãos. Queriam saber com que autoridade realizava essas ações e quem lhe a tinha dado. Jesus lhes disse que responderia se eles lhe aclarassem primeiro se o batismo de João procedia de Deus ou dos homens. Os líderes deliberaram entre eles. Comentaram que se dissessem que era de Deus, Jesus lhes perguntaria por que não o tinham crido. Mas se afirmassem que era obra humana, temiam ao povo, que via a João como profeta. Finalmente responderam que não sabiam. Jesus replicou que, nesse caso, tampouco diria com que autoridade fazia o que eles questionavam. Ante essa falta de resposta, Jesus começou a ensinar com histórias. Contou sobre um homem que tinha 2 filhos e lhes pediu que trabalhassem na sua vinha. O primeiro disse que não iria, mas mais tarde mudou de opinião e foi. O segundo aceitou ir, mas não o fez. Jesus perguntou qual dos 2 tinha obedecido realmente. Os líderes responderam que o primeiro. Jesus comentou que pessoas marginalizadas, como arrecadadores de impostos e trabalhadoras assinaladas socialmente, tinham aceito a mensagem de João, enquanto que os líderes religiosos não o tinham seguido. Logo relatou outra história. Um proprietário plantou uma vinha, a cercou, construiu uma torre e a arrendou a lavradores antes de viajar. Quando chegou o tempo de recolher o fruto, enviou a um servo para receber a sua parte. Os lavradores o golpearam. Enviou outro e o feriram. Mandou a um terceiro e o mataram. Assim sucedeu com vários enviados. Finalmente, o dono decidiu mandar ao seu filho amado, pensando que o respeitariam. Mas os lavradores, ao vê-lo, conspiraram para ficar com a herança e o assassinaram. Jesus perguntou o que faria o dono da vinha. Explicou que tiraria a vinha a esses lavradores e a entregaria a outros. Ao escutar isto, os líderes compreenderam que a história fazia referência a eles. Tentaram prendê-lo, mas temiam a multidão que o considerava um profeta. Depois, alguns fariseus e herodianos se acercaram com a intenção de armar-lhe uma armadilha. Lhe perguntaram se era lícito pagar impostos ao imperador. Esperavam atrapá-lo entre a lealdade ao povo e o domínio romano. Jesus lhes pediu uma moeda, perguntou de quem era a imagem gravada, e ao responder que era do César, lhes disse que entregassem ao César o que lhe correspondia, e a Deus o que era de Deus. Essa resposta deixou sem argumentos a quem buscavam acusá-lo. Mais tarde, um grupo de saduceus que não criam na ressurreição propôs uma situação sobre uma mulher que tinha tido vários maridos sob a lei do levirato. Perguntaram de quem seria esposa na ressurreição. Jesus explicou que na vida futura as pessoas não se casariam nem seriam entregues em matrimônio. Acrescentou que Deus tinha mostrado na Escritura que os patriarcas continuavam vivos ante ele, o que implicava a existência de ressurreição. As suas palavras fizeram que alguns escribas reconhecessem que tinha respondido bem. Enquanto ensinava, Jesus advertiu a gente sobre a conduta dos escribas que buscavam honras em público, ocupavam os primeiros lugares nos banquetes e exploravam as viúvas enquanto fingiam longas orações. Assinalou que eles receberiam um juízo maior pelo seu comportamento. Depois, se sentou frente ao lugar onde a gente entregava oferendas. Observou a ricos depositando grandes quantidades e a uma viúva pobre deitando 2 moedas de muito pouco valor.
Jesus comentou que essa mulher tinha dado mais que todos, porque ofereceu tudo o que tinha para viver. Esse dia, Jesus continuou movendo-se pelos pátios do templo com a multidão observando atentamente cada gesto e palavra, enquanto as autoridades seguiam buscando um momento oportuno para atuar contra ele. A ceia santa, o pão entregue e a taça derramada. Faltavam poucos dias para a Páscoa e muitos chegavam a Jerusalém antecipando os acontecimentos que se vinham acumulando ao redor de Jesus. Em Betania, na casa de Simão, um homem que tinha vivido marcado pela lepra, se organizou uma ceia em honra a Jesus. Durante essa reunião, Maria, irmã de Lázaro, tomou um frasco de perfume muito custoso, elaborado com nardo puro, e o verteu sobre ele. O aroma encheu toda a estância. Alguns dos presentes criticaram o gesto, afirmando que aquele unguento podia ter sido vendido por uma grande quantidade para ajudar os pobres. Judas Iscariote foi um dos que alçou a voz contra aquela ação. Jesus respondeu que Maria tinha reservado esse perfume para a sua sepultura e que o seu ato ficaria associado com a sua mensagem onde quer que se anunciasse. Ao mesmo tempo, se falava na região da presença de Lázaro, cuja ressurreição tinha atraído a muitos para Jesus. Alguns inclusive comentaram a possibilidade de eliminar também a Lázaro para travar a atenção que gerava a sua história. Quando chegou o primeiro dia dos pães sem fermento, os discípulos perguntaram a Jesus onde queria celebrar a Páscoa. Ele enviou a 2 deles à cidade, dizendo-lhes que encontrariam a um homem que levava um cântaro de água. Lhes indicou que o seguissem até a casa onde entrasse e falassem com o dono. Deviam dizer-lhe que o maestro perguntava pelo quarto onde comeria a Páscoa com os seus discípulos. O proprietário lhes mostraria um aposento amplo e preparado. Os 2 discípulos fizeram exatamente o que Jesus tinha dito e encontraram o lugar tal como se lhes tinha descrito. Ao chegar à tarde, ele se reuniu ali com os 12. Enquanto estavam sentados, Jesus lhes disse que um deles o entregaria. Eles, profundamente inquietos, começaram a perguntar por se seriam capazes de tal coisa. Jesus aclarou que o traidor estava sentado à sua mesa e que cumpria o anunciado nas Escrituras, ainda que a sua eleição teria consequências graves. Durante a comida, Jesus tomou pão, deu graças, partiu-o e entregou-o aos seus discípulos, dizendo que representava o seu corpo. Depois tomou uma taça, agradeceu e ofereceu-a, afirmando que era o sangue do pacto derramado por muitos. Declarou que não voltaria a beber do fruto da videira até que o fizesse novo no reino de Deus. Após terminar os cânticos acostumados, saíram para o Monte dos Olivos. Ali Jesus lhes disse que essa mesma noite todos tropeçariam, citando uma frase das Escrituras que falava do pastor ferido e as ovelhas dispersas. Acrescentou que depois de ser levantado, iria antes que eles a Galileia. Pedro afirmou que, embora todos caíssem, ele não o faria. Jesus respondeu que antes que o galo cantasse 2 vezes, Pedro o negaria 3 vezes. Pedro insistiu em que jamais o negaria, e os demais disseram o mesmo. Cruzaram o vale e chegaram a Getsemani, um lugar onde Jesus costumava reunir-se com os seus discípulos. Ali pediu a Pedro, Jacobo e Juan que o acompanhassem um pouco mais adiante enquanto ele orava. Lhes confessou que a sua alma estava profundamente angustiada e lhes pediu manter-se despertos. Se adiantou, caiu ao solo e pediu que, se era possível, passasse dele aquela hora, ainda que aceitava cumprir a vontade do Padre. Ao regressar, encontrou aos 3 dormidos. Perguntou a Pedro por que não tinha podido manter-se desperto. Lhes pediu que vigiassem e orassem para não cair em tentação. Se apartou de novo e orou com as mesmas palavras. Ao voltar, os achou outra vez dormidos porque os seus olhos estavam cansados. A 3ª vez que regressou, lhes disse que já era suficiente, pois tinha chegado o momento em que ele seria entregue. Lhes pediu levantar-se porque o traidor estava perto. Enquanto ainda falava, Judas chegou acompanhado por uma multidão armada com paus e espadas, enviada pelos principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Judas tinha acordado uma sinal. O que ele beijasse seria o homem a prender. Se acercou, o saudou e o beijou. Os guardas se adiantaram para detê-lo. Um dos presentes sacou uma espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Jesus interveio, dizendo que se apresentavam ante ele como se fosse um delinquente, quando dia após dia tinha ensinado no templo sem que o prendessem. Explicou que tudo ocorria para que se cumprissem as Escrituras.
Em meio da confusão, todos os seus discípulos fugiram. Um jovem que o seguia, envolvido só numa tela ligeira, foi detido por uns instantes, mas deixou a prenda e escapou nu. Levaram a Jesus ante o sumo sacerdote, onde se reuniram os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Pedro o seguiu de longe até ao pátio interior da casa. Ali se sentou com os guardas para ver o resultado do juízo. Enquanto isso, dentro da vivenda, os líderes buscavam testemunhas que pudessem declarar contra Jesus. Muitos apresentaram testemunhos, mas as declarações não coincidiam. Alguns afirmaram que o tinham ouvido dizer que destruiria o templo feito por mãos humanas e o levantaria em 3 dias sem intervenção humana. Ainda assim, as suas palavras não concordavam de forma precisa. O sumo sacerdote se levantou e perguntou a Jesus se não ia responder às acusações. Jesus permaneceu em silêncio. O sumo sacerdote então lhe perguntou diretamente se era o Cristo, o Hijo do Bendito. Jesus respondeu que sim e acrescentou que veriam ao Hijo del Hombre sentado à destreza do poder e vindo nas nuvens do céu. O sumo sacerdote rasgou as suas vestimentas e disse que não necessitavam mais testemunhas. Os presentes declararam que merecia a morte. Alguns começaram a cuspi-lo, a vendar-lhe os olhos e a golpeá-lo enquanto lhe pediam que profetizasse quem o tinha ferido. Os guardas o receberam com golpes ao levá-lo para fora. Enquanto Jesus era interrogado, Pedro seguia no pátio. Uma serventa o viu e afirmou que ele estava com Jesus. Pedro o negou. A mulher insistiu ante outros, mas ele voltou a negar a sua relação com Jesus. Um pouco depois, os presentes disseram que a sua forma de falar o identificava como Galileu. Pedro começou a amaldiçoar e jurar que não conhecia esse homem. Nesse momento cantou o galo pela 2ª vez. Pedro recordou as palavras de Jesus e saiu chorando profundamente. Ao amanhecer, os principais sacerdotes, os anciãos, os escribas e todo o conselho se reuniram para acordar o seguinte passo. Levaram a Jesus ante a autoridade romana para que decidisse o seu destino. Judas, ao ver que Jesus era condenado, se sentiu cheio de remorso. Tentou devolver as 30 moedas, dizendo que tinha entregado sangue inocente. Os líderes responderam que esse assunto era responsabilidade sua. Judas arrojou o dinheiro no templo, se retirou e terminou tirando a sua vida. Os sacerdotes recolheram as moedas e discutiram o que fazer com esse dinheiro, já que consideravam que não podia depositar-se no tesouro porque provinha de um pago relacionado com derramamento de sangue. Decidiram comprar com elas um terreno para sepultar a estrangeiros. Esse lugar recebeu o nome de Campo de Sangue, em memória daquela transação. Enquanto isso, Jesus permanecia sob custódia para ser levado ante o governador romano. As autoridades religiosas o tinham entregue esperando que uma sentença estrangeira pusesse fim de maneira definitiva à influência que ele exercia sobre o povo. A noite tinha deixado ao descoberto a traição de um dos seus, o abandono dos seus seguidores mais próximos e a dureza de um juízo decidido antes de apresentar-se ante o poder romano. Cada passo dessa noite marcou a transição para a fase final da sua missão, num ambiente dominado por planos ocultos, temores políticos e decisões tomadas na escuridão. A cruz e o véu rasgado, o caminho aberto a Deus. Ao amanhecer da sexta-feira, os membros do conselho religioso levaram a Jesus ante a residência oficial de Pôncio Pilato. Ficaram fora para não ficarem impuros na véspera da Páscoa, assim que esperaram a que algum criado anunciasse a sua presença. Pilato saiu e observou a Jesus golpeado e com as mãos atadas. Perguntou qual era o cargo. Os dirigentes responderam que não teriam ido a ele se esse homem não tivesse uma falta grave. Pilato replicou que o julgassem segundo as suas próprias leis, mas eles insistiram em que Jesus tinha alterado a nação, afirmando-se como rei, desaconselhando os tributos ao César e apresentando-se como o Cristo, um delito que, segundo eles, devia resolver-se com pena capital e que só o governador podia autorizar. Pilato queria evitar um conflito. Sabia que Jesus não representava um desafio real ao poder romano, mas o assunto se enredava com política local e com a sua própria reputação anti-Roma. Recordou incidentes passados com judeus a quem tinha ofendido e entendeu que um erro agora podia custar-lhe o seu cargo. Também estava em Jerusalém Herodes Antipas, e Pilato sabia que qualquer ação sua chegaria rapidamente aos seus ouvidos. O governador levou a Jesus ao interior da sua residência. Lhe perguntou se era rei dos judeus.
Jesus respondeu perguntando-lhe se essa ideia era dele ou se baseava no que outros tinham dito. Pilato replicou que não era judeu e que o seu povo o tinha entregue. Jesus explicou que a sua autoridade não nascia de um interesse por um trono terreal e que, se buscasse poder político, teria um grupo armado lutando pela sua liberdade. Disse que o seu reino procedia de outra ordem. Embora Pilato não compreendeu do todo, percebeu que Jesus falava como alguém que se assumia rei. Quando Jesus mencionou que tinha vindo a dar testemunho da verdade, Pilato, cansado da situação, perguntou o que era a verdade e saiu novamente ante a multidão. Lhes disse que não encontrava base para condená-lo. Propôs castigá-lo com açoites e liberá-lo. Os líderes rechaçaram a proposta. Então Pilato pensou recorrer ao costume de liberar um prisioneiro durante a festa. Apresentou a eleição entre Jesus e Barrabás, um homicida conhecido por distúrbios e roubos. Esperava que escolhessem liberar a Jesus, mas a multidão exigiu a liberdade de Barrabás. Ao ver que não cederiam, Pilato ordenou que Jesus fosse flagelado. Os soldados levaram a Jesus ao pátio. O açoitaram com um chicote de várias pontas e colocaram sobre a sua cabeça uma coroa trançada com espinhos. Lhe vestiram uma túnica de tom real e se zombaram dele, inclinando-se como se rendessem homenagem, golpeando-o repetidas vezes. Pilato o apresentou assim ante o povo, esperando comover a multidão. Disse: "Eis aqui o homem", mas o público exigiu a sua morte. Pilato reiterou que não via culpa, mas eles responderam que Jesus tinha afirmado ser Hijo de Deus. Pilato regressou adentro, pediu que Jesus apresentasse alguma defesa, mas ele guardou silêncio. Lhe recordou que tinha autoridade para liberá-lo ou crucificá-lo. Jesus lhe contestou que essa autoridade somente existia porque Deus a permitia. Quando Pilato saiu, a multidão gritou que se o soltasse, seria inimigo do César. Pilato entendeu que devia atuar rapidamente. Lavou as suas mãos ante todos, dizendo que não era responsável do sangue desse homem. O povo respondeu que carregariam com essa responsabilidade. Pilato entregou a Jesus para ser crucificado. Os soldados o levaram para fora da cidade. Perto de um caminho, um homem chamado Simão de Cirene se viu obrigado a carregar o madeiro quando Jesus não pôde continuar pela debilidade. Gente de diversas regiões seguia o cortejo, muitos lamentando-se ao vê-lo. Ao chegar ao Golgota, os soldados o despojaram novamente da túnica, o sujeitaram ao madeiro pregando os seus pulsos e pés e logo levantaram a cruz. Sobre a sua cabeça colocaram um cartaz com o cargo escrito em latim, grego e arameu: El Rei de los Judíos. Os principais sacerdotes protestaram ante Pilato para que o letreiro dissesse que Jesus só dizia ser rei, mas Pilato se negou a modificá-lo. Enquanto Jesus era pregado, 2 homens condenados por roubo foram executados junto a ele. Os soldados se repartiram as vestimentas dos 3 crucificados, lançando sortes para não romper a túnica de Jesus, que era tecida numa só peça. Perto estavam Maria, mãe de Jesus, a sua irmã, Maria Magdalena e Juan, quem permaneceu junto a elas. Jesus, olhando para a sua mãe, lhe indicou que Juan seria quem a cuidaria desde esse momento, e a Juan lhe disse que ela seria agora como a sua própria mãe. Uma multidão observava, alguns zombando, desafiando-o a que descesse da cruz se realmente era rei. Lhe ofereceram vinho azedo numa esponja. Um dos ladrões se uniu às zombarias, enquanto que o outro reconheceu a sua culpa e lhe pediu a Jesus que o recordasse quando entrasse no seu reino. Jesus lhe assegurou que esse mesmo dia estaria com ele na glória. A dor avançava com cada respiração. Para inalar, Jesus devia enrijecer os seus braços e apoiar os seus pés pregados, provocando um tormento crescente. Era um processo lento que esgotava o corpo. O meio-dia trouxe escuridão sobre a região durante 3 horas. Ao aproximar-se a tarde, Jesus alçou a voz dizendo: Deus meu, por que me tens abandonado? E alguns pensaram que chamava a Elias. Disse que tinha sede, e lhe acercaram de novo vinho azedo. Após prová-lo, declarou que tudo estava cumprido. Com a última força que tinha, exclamou que entregava o seu espírito ao Padre e morreu. Nesse momento, a terra tremeu. Dentro do templo, a grande cortina que separava o lugar santo do lugar santíssimo se rasgou desde acima. Os sacerdotes presentes ficaram aterrorizados. Fora da cidade, quem presenciavam a crucifixão sentiram o tremor e viram a escuridão dissipar-se lentamente. Um centurião golpeou o seu peito reconhecendo que Jesus era inocente e que verdadeiramente era Hijo de Deus.
Os dirigentes religiosos queriam que os corpos não ficassem expostos durante o dia de repouso. Solicitaram a Pilato que acelerasse a morte dos crucificados, quebrando-lhes as pernas. Os soldados romperam as dos 2 ladrões, mas ao chegar a Jesus, viram que já tinha morrido. Para confirmá-lo, um dos guardas perfurou o seu costado com uma lança e saiu sangue misturado com água. Então baixaram o corpo. Um membro do conselho chamado José de Arimateia pediu a Pilato permissão para sepultá-lo. O governador aceitou. José chegou ao lugar com Nicodemo, quem levava uma grande quantidade de especiarias. Ambos tinham crido em Jesus em segredo. Tomaram o corpo, o envolveram em telas com as misturas aromáticas e o colocaram numa tumba nova, próxima ao lugar da execução. Maria Magdalena e outra mulher chamada Maria observaram onde o depositavam. Era de noite quando José e Nicodemo selaram provisoriamente a entrada. Ao dia seguinte, os sacerdotes voltaram ante Pilato. Lhe recordaram que Jesus tinha dito que ressuscitaria ao 3º dia. Temiam que os discípulos roubassem o corpo e anunciassem que ele tinha voltado à vida. Lhe pediram uma guarda e permissão para assegurar a tumba. Pilato autorizou o destacamento. Os sacerdotes e soldados colocaram um selo oficial na pedra e montaram guarda frente à entrada. Embora tinham tomado todas as precauções possíveis, não podiam evitar a inquietude de que algo inesperado ocorresse dentro dessa tumba vigiada. O viviente para sempre, a vitória do ressuscitado. Ao chegar o 1º dia da semana ainda escuro, Maria Magdalena foi à tumba e viu que a pedra tinha sido retirada. Correu para Pedro e para o outro discípulo a quem Jesus apreciava e lhes disse que o corpo não estava onde o tinham posto. Ambos saíram de imediato e começaram a correr. O discípulo mais jovem chegou primeiro, se inclinou e observou as ligaduras colocadas a um lado, mas não entrou. Pedro chegou depois. Entrou no sepulcro e viu as telas dispostas cuidadosamente e o sudário dobrado num lugar à parte. Logo entrou o outro discípulo. Ao ver como estava tudo ordenado, compreendeu que algo decisivo tinha ocorrido. Depois regressaram aos seus lares, ainda tratando de entender a situação. Maria permaneceu fora chorando. Enquanto chorava, se inclinou para olhar dentro e viu a 2 mensageiros sentados onde tinha estado o corpo. Eles lhe perguntaram por que chorava. Ela respondeu que tinham levado ao seu senhor e não sabia onde estava. Ao girar-se, viu a um homem que lhe perguntou a razão do seu choro e a quem buscava. Pensando que era o jardineiro, pediu que lhe dissesse onde o tinham posto. Então ele a chamou pelo seu nome. Ela o reconheceu e se voltou para ele chamando-o Rabone. Jesus lhe disse que não o retivesse porque ainda não tinha ascendido ao Padre e que devia ir dizer aos discípulos que ele subia ao seu Padre e Padre deles, ao seu Deus e Deus deles. Maria foi e anunciou que o tinha visto e repetiu as palavras que ele lhe tinha dito. Esse mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús. Enquanto discutiam os acontecimentos recentes, Jesus se acercou e começou a caminhar com eles, mas não o identificaram. Lhes perguntou de que falavam. Eles se surpreenderam de que fosse o único na zona que parecia não saber o sucedido com Jesus de Nazarete. Contaram que tinha sido profeta poderoso em fatos e palavras e que as autoridades o tinham entregado para ser crucificado. Acrescentaram que várias mulheres do grupo tinham encontrado a tumba vazia e asseguravam ter visto mensageiros que afirmavam que ele estava vivo. Jesus lhes disse que eram lentos para crer o que os profetas tinham anunciado. Caminhando junto a eles, lhes explicou como as Escrituras falavam do Messias que devia sofrer antes de entrar na sua glória. Ao chegar à aldeia, ele fez como se fosse a continuar, mas eles insistiram em que ficasse. Quando se sentaram à mesa, tomou o pão, o abençoou e o partiu. Nesse instante o reconheceram e ele desapareceu. Eles comentaram como ardia o seu coração enquanto ele lhes explicava as Escrituras no caminho. De imediato regressaram a Jerusalém para contar aos 11 o sucedido. Esse mesmo entardecer, os discípulos estavam reunidos com as portas fechadas por temor às autoridades. Jesus apareceu entre eles e lhes desejou paz. Lhes mostrou as mãos e o costado. Os discípulos se alegraram ao vê-lo. Jesus repetiu o seu saludo e lhes disse que assim como o Padre o tinha enviado, também ele os enviava. Soprando sobre eles, lhes indicou que recebessem o Espírito Santo e lhes falou do perdão que deviam conceder. Tomás não estava com eles,
E quando lhe disseram que tinham visto ao Senhor, ele respondeu que não creria a menos que visse as marcas dos cravos e tocasse o seu costado. 8 dias depois, os discípulos voltaram a estar reunidos e Tomás estava presente. Jesus apareceu novamente e lhe pediu que examinasse as suas feridas. Tomás exclamou que Jesus era o seu Senhor e o seu Deus. Jesus lhe disse que cria porque tinha visto, mas que os que creriam sem ver seriam abençoados. Tempo depois, os discípulos regressaram à região de Galiléia. Perto do mar, Pedro anunciou que ia pescar, e vários foram com ele. Passaram a noite sem apanhar nada. Ao amanhecer, Jesus se apresentou na margem, mas não o reconheceram. Lhes perguntou se tinham algo para comer. Responderam que não. Ele lhes disse que lançassem a rede ao lado direito da barca. Quando o fizeram, a rede se encheu de peixes em grande quantidade. O discípulo amado disse a Pedro que era o Senhor. Pedro se cingiu a roupa e se lançou à água para nadar até a margem. Os demais chegaram na barca, arrastando a rede cheia. Em terra, viram brasas acesas com pescado e pão. Jesus lhes pediu trazer parte do que tinham capturado. Pedro subiu à barca e arrastou a rede completa. Embora estava repleta, não se rompeu. Jesus os convidou a tomar o pequeno almoço. Nenhum se atrevia a perguntar-lhe quem era, porque sabiam que era o Senhor. Ele tomou o pão e o pescado e lhes deu. Depois de comer, Jesus falou com Pedro. Lhe perguntou se o amava mais que os demais. Pedro respondeu que ele sabia que sim. Jesus lhe disse que alimentasse aos seus cordeiros. Lhe perguntou uma segunda vez se o amava. Pedro afirmou que ele conhecia o seu amor. Jesus lhe disse que cuidasse das suas ovelhas. Por terceira vez lhe perguntou se o amava. Pedro se entristeceu e disse que ele o sabia tudo. Jesus lhe pediu que alimentasse as suas ovelhas e lhe anunciou que, quando fosse maior, outros o guiariam para onde não desejava ir, indicando o tipo de morte com a que glorificaria a Deus. Logo lhe pediu que o seguisse. Pedro viu ao discípulo amado e perguntou o que passaria com ele. Jesus respondeu que se queria que ele permanecesse até o seu regresso, isso não era assunto de Pedro, e lhe pediu focar-se no seu próprio caminho. Dias mais tarde, Jesus se apareceu de novo a um grupo amplo de discípulos e lhes recordou o que tinha dito durante o seu ministério. Lhes explicou que era necessário que se cumprissem todas as palavras da lei de Moisés, 2 profetas e 2 salmos que falavam dele. Abriu o seu entendimento para que compreendessem as Escrituras, mostrando que o Messias devia padecer e ressuscitar ao 3º dia, e que no seu nome se anunciaria o perdão dos pecados, começando desde Jerusalém. Lhes disse que eles eram testemunhas destas coisas, e que enviaria a promessa do Padre, pelo que deviam permanecer na cidade até receber poder do alto. Recordou que a mensagem devia estender-se até aos confins da terra, e que eles seriam enviados para continuar essa obra. Em outra ocasião, Jesus se reuniu com mais seguidores em um monte de Galiléia. Ali lhes afirmou que toda a autoridade no céu e na terra lhe pertencia. Lhes encarregou fazer discípulos de todas as nações, submergindo a quem crescem no nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo, e ensinando-lhes a cumprir tudo o que ele tinha transmitido. Lhes assegurou que estaria com eles todos os dias até o fim da era. Durante esse tempo, alguns ainda duvidavam, mas ele persistia em dirigi-los e fortalecê-los para a missão que deviam empreender. Depois, Jesus conduziu aos seus discípulos para os arredores de Betania. Ali, elevou as suas mãos e os abençoou. Enquanto os abençoava, se separou deles e foi levado ao céu. Eles o adoraram e regressaram a Jerusalém cheios de alegria, permanecendo continuamente no templo louvando a Deus. Com o passo dos anos, os seguidores de Jesus recordaram como o seu sacrifício cumpria o que tinha escrito o profeta Isaías sobre o servo que carregava as transgressões de muitos. Também compreenderam que as ensinanças de Jesus coincidiam com o que Pablo tinha escrito aos crentes de Filipos acerca da sua humildade, morte e exaltação, e com o que tinha explicado aos coríntios sobre o corpo ressuscitado que substitui o mortal. Pedro falou de uma herança preservada para quem confiavam nele. E Juan descreveu visões de um céu renovado, com um povo restaurado e Deus habitando com eles sem dor nem morte. Essas expressões refletiam como os primeiros discípulos entenderam a glória final que Jesus tinha revelado mediante a sua vida, a sua morte e o seu retorno vitorioso.